Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa noite. Hoje a gente vai fazer a última reunião do Castelo, desse livro maravilhoso, que eu tenho um grande amor e nunca vou recomendar para absolutamente ninguém. Então vai ser sobre os últimos capítulos, o pós-fácil e o filme. Como eu não dei conta de acabar de ler o livro, eu só li o pós-fácil, parte do pós-fácil, e vi o filme. Então, vou deixar para os meus colegas comentarem sobre o final do livro. Então vamos lá, né, gente? A gente parou no capítulo 21, é isso? Isso, começa no 21. Se alguém quiser puxar o gancho, que eu tô com meu Kindle longe, eu não lembro o que aconteceu, eu posso comentar um enredo, mas eu preciso de uma puxada de gancho da onde parou. Ele tinha acabado, a Frida tinha acabado de largar ele, aí ele foi lá com um ajudante para aquele lugar lá, qual é o nome? Hospedaria dos Senhores. Foi isso. Você não quer continuar não, João? Vixe, eu acho meio difícil, velho. Porque eu não tô lembrando, eu não tô lembrando muito, não. Sim, eu acho que assim, nessa parte que ele vai... É isso que você falou mesmo, a Frida acabou de ir para a Hospedaria dos Senhores de volta, largou o K. O motivo dela ter largado, até esse ponto do livro, que a gente fica sabendo, é porque ele foi lá para casa do Barnabás, né, que tem a Olga e a irmã dela, né, a Amélia. E esse foi o estopim, a gota d'água para a Frida largar ele. Mas nesse capítulo especificamente a gente tem uma conversa bem longa do K com a gente tem uma conversa do K com o Jeremias, que é o ajudante, que aí ele vai o Jeremias vai expor que ele era amigo de infância da Frieda, vai expor que o K não deu o devido valor a ela, meio que vai ficar do lado da Frieda. Depois chega o Barnabás, falando que estava no castelo, aí que ele esteve em uma repartição, que ele trazia notícias, mas o que ele trazia era irrelevante perto do que o K está procurando, né? A gente vê que ele está ali patinando no gelo ainda. No final de tudo, a gente está quase no final do livro, a gente vê que a burocracia não deixa ele avançar. Mas surge aí um convite para o K conversar com um dos senhores do castelo, lá na Hospedaria dos Senhores, que é o tal do Erlanger. Eu não sei como fala o nome dele. Nisso, o K começa a correr e o Jeremias também começa a correr para tentar chegar antes dele, mas acaba que eles dão os braços e chegam juntos. No final desse capítulo, os primeiros a serem recebidos pelo Erlanger é o K e o Gestacker, que é aquele cara lá no começo do livro que pegou o K, colocou numa carroça e levou de volta para o albergue da ponte. Ou seja, nesse capítulo ele estava lá na neve, lá perto da casa da Olga, teve a conversa com o Jeremias, o Barnabás chega com a notícia, eles correm para a Hospedaria dos Senhores e aí culmina no final com ele e o Gestacker sendo convocados para comparecer ao Erlanger. É isso, o enredo. Alguém tem alguma marcação? Eu, obviamente, não.
É, se ninguém tiver nenhuma marcação do livro, eu acho que na verdade agora a gente pode falar sobre, se ninguém tiver uma marcação, falar sobre o enredo em geral para depois partir pro livro. Eu tenho a impressão que nessa última parte não acontece muita coisa, assim. Ele basicamente vai esperar na hospedaria, e vai ficar esperando, vai descobrir algumas coisas da Frieda e tudo mais, mas nesses últimos 5 capítulos é basicamente ele na hospedaria. Quando ele sai da hospedaria para ir na casa da mãe do Gerstacker, o livro acaba. Não, quando ele chega lá, o livro acaba. Basicamente é isso. Aí acho que se alguém tiver algum comentário desses 5 capítulos, do 20, não é 20, né? Dos 4 capítulos, do 21 ao 25. Não, calma lá, são 5 capítulos. Por favor, é só falar. É bem isso que vocês falaram mesmo, que acontece. Acho que a única coisa que eu quero destacar é que além dessa espera, tem uma construção um pouquinho maior dos pontos de vista da Pepe, eu acho que é o nome dela, né? Uhum. A garota que ficou no lugar da Frieda. E em contrapartida, o que o K pensa da história dela, que é lá no último capítulo. Mas acho que a gente pode retomar esse debate depois, porque já como é o final da história. Eu tenho algumas marcações antes. Incrivelmente eu não marquei nada durante todo o livro, agora eu marquei. Então eu vou falar. No capítulo 22 eu marquei... Bom, no capítulo 22, o K tem um momento que ele tá discutindo com a Fria da relação deles, né? Tipo, por que você foi embora e tudo mais. Tá aquela famosa DR, né? Acontecendo. E aí tem uma fala que é a seguinte: toda relação tem suas faltas, a nossa também. É meio reflexivo, né? Esse clube, mas assim, essa frase assim, é meio amorosa. Mas eu acho que isso é um pouco do que falta para um relacionamento ser maduro, no quesito geral. As pessoas, elas procuram alguma coisa perfeita e na primeira decepção que elas têm, elas tipo assim, realmente decepcionam e querem acabar com tudo. Elas não entendem que toda relação tem suas faltas e as pessoas têm que lidar com isso. Não é o caso do que acontece aqui com a Frieda e com o K, porque a gente vê que ali a Frieda tá patinando sobre sucessivas faltas, né? Também, assim, não é para sempre que essas faltas podem ocorrer, né? Mas um deslize ou outro, não no sentido de traição, tá, gente? Mas um deslize ou outro no relacionamento, uma briga ou outra, acontece, é normal e a gente tem que saber lidar com isso. Quem quer falar sobre nesse momento amoroso de relacionamento? Gabriel, Carol, Fernando, João, todo mundo namora. Falem aí. Eu vou deixar a primeira dama comentar. Ah, não, Fer. Você não leu o livro, aí você pode comentar o comentário do Lucas. Só pra falar uma coisa, eu também pulei alguns capítulos, tá? Só pra avisar. Mentiroso, ele não leu também. Só para falar, eu concordo com o Lucas. Acho que não tenho nada a acrescentar. Mais alguém? Gostaria de falar sobre o relacionamento? O áudio tá ruim, mas eu vou tentar falar rápido. Eu acho que isso todas têm faltas. É nessas ausências também que o amor acontece. A gente fala que na música, por exemplo, a música não está só no preenchimento, né, nas notas tocadas, mas também nas pausas. Pausa, comparando isso com o relacionamento, né, traz uma falta, faz parte e pode deixar o relacionamento ainda mais forte, mais vívido. Então, eu acho que isso que ele falou. E é algo para a gente sempre pensar. Não achar que o outro é perfeito e que ele sempre vai satisfazer aquilo que a gente idealizou. Eu tô vendo uma série de palestras com um psicoterapeuta que chama Luiz Ramos, na Casa do Saber. É um curso gratuito no YouTube. Ele tá falando de casal mesmo, de como que as pessoas
como casais podem superar dificuldades e tal. Aí ele fala lá, eu não vou entrar no mérito de falar tudo que ele fala, mas ele fala que tem 6 coisas que na equação do casamento, né? Que é para um casamento ser bom. Aí uma delas é justamente esse negócio de diálogo, né? Das pessoas verem. É isso que o Lucas falou, das pessoas verem as faltas e o mais importante é dialogar sobre essas faltas pacificamente, e não ver essas faltas ou sei lá, coisas que você considera intolerante em relação ao seu parceiro como algo que ele está fazendo de propósito, sabe? Não é essa a proposta na maioria dos casos, né? Então, quando você vê alguma coisa intolerante, a coisa mais sábia que você poderia fazer é discutir isso com o seu parceiro, assim, não achar que é uma falta de respeito com você, mas você discutir acima de tudo. É isso, concordo muito com o Lucas, né? No final das contas, eu concordo com o que ele falou. Vai, Fer, eu quero ouvir o que você tem a falar. Bom. Tá. Fernando vai falar? Faz a pergunta de novo, por favor, Lucas. Não, eu queria saber a sua opinião sobre isso, de todo relacionamento tem suas faltas, isso para qualquer um, e que o se relacionar é saber contornar essas faltas, porque senão acaba, né? Eu concordo, mas eu acho que a gente tem... Muitas vezes a gente acaba olhando para uma falta e ou exagerando o tamanho dela, ou minimizando o tamanho dela. Eu acho que o processo de um relacionamento, ele também tem muito de você se entender. E, assim, esse é basicamente o meu posicionamento. Eu concordo com vocês que existem... todo mundo tem faltas, é preciso contorná-las. Aí esse é meu comentário sobre o tamanho das faltas. Porque às vezes você acha que a pessoa tem um problema imenso, ou vocês dois têm um problema imenso, mas na verdade é um negócio que todo mundo passa e que você tem que aprender a lidar de uma forma ou de outra. Senão você não vai se relacionar com ninguém. E o mesmo acontece às vezes quando você tem um problema imenso e você fala, não é possível, todo casal tem isso. E não tem, é só vocês. Mas eu ia fazer um comentário que recentemente comecei a fazer um curso de negociação por conta acho que comentei com vocês, de um grupo de mediação que eu entrei. E basicamente você mediar é você mediar uma negociação. E tudo que a gente faz no nosso dia a dia é uma negociação. Por que eu estou falando isso? Porque num relacionamento, o que você faz o tempo todo é negociar com o seu parceiro. Pode não ser a negociação que a gente está acostumado de ver em filmes, que é tipo assim, eu quero pagar 10, mas eu te vendo por 20. Não, então eu pago 12, não, eu te vendo por 18. E fica nesse jogo, mas é uma forma de negociação. E, geralmente, os casais brigam, ou os casais sentem essa falta muito grande quando eles mudam a regra da negociação. Então, eles param, por exemplo, de tentar atacar o problema como uma equipe e começam a se olhar como adversários. Não, tipo, é isso que eu vou fazer e ponto. Aí o outro fala, não, é isso que eu vou fazer e ponto. E aí, um fica esperando que o outro faça concessões. Só que, na verdade, o que eles deviam fazer é os dois trabalharem juntos para resolver o problema. E não ficar esperando que o outro resolva. Acho que é basicamente isso. Próximo comentário, Lucas. Nossa, eu queria falar, por que você fala as coisas de um jeito tão chique, né? Engraçado. Antes de fazer meu próximo comentário, quer dizer, eu queria falar, gente, da onde que o Fernando arruma tanto tempo para fazer tanto curso? É impressionante. Mano. Ele tá fazendo comparação do curso de negociação com relacionamento. Meu Jesus. Tá. Esse é meu namorado, o próximo gente. comentário também é uma frase no capítulo 22, que é: as pessoas sacrificam
sem perceber logo a sua saúde por coisas que na verdade não merecem. Isso aqui agora é um momento coach, no sentido tenhamos mais amor próprio, cuidemos mais da gente, não nos sacrificamos por coisas à toa. Nossa saúde vale mais do que isso. Muito fofo. Você adora essas frases de coach, né, Lucas? Sim. Todo livro ele tem uma frase de coach. Eu tenho uma parecida aqui, só que é do capítulo 24. Tomara que tanto, gente. Mas fala assim: mas o modo com que ele parecia indicar que estava esquecendo sua dignidade. É a mesma coisa, né? Às vezes a gente corre tanto e automático que corre. E não lembra de quem a gente é, não lembra dos nossos preceitos éticos, não lembra dos nossos valores. Só corre porque tem que correr, porque o mundo foi feito para correr. A gente fica parado, a gente, né, toda a gente não para pensar quem a gente é, para onde que a gente está correndo, aonde que a gente quer chegar. E assim, eu acho que não é nem um papo coach, sabe? Mas é uma coisa mesmo, para onde você está guiando sua existência. Será que todo esforço que você está valendo a pena, né? E eu acho que isso é para se pensar no mundo que a gente corre para obter desempenho. Ai, meu Deus. Corre para obter desempenho e se esquece de quem a gente é. Mas é isso. Assim, não é nenhuma pergunta, mas é só um comentário que eu fiz para ligar uma marcação que eu tinha com a marcação que o Lucas falou. Espero que não tenha cortado tanto. É isso, gente. Essas são minhas 2 marcações. Não tenho mais nenhuma marcação. Eba. Eu tenho algumas aqui. Eu tenho mais uma, na verdade. Mas pode falar, Gabriel. Já falei 2 seguidas. Você fala, depois eu falo minha outra. Questão no capítulo 25. Tá. É uma no capítulo, eu acho que 23. Isso. Que ele fala assim: você não deve permitir que essas decepções o detenham. Muitas coisas aqui parecem ter sido feitas para ser desprezadas. E quando você é novo em algum lugar, parece ser impossível superar os obstáculos. É aquela coisa, né? Quando eu li isso aqui, eu pensei: toda primeira vez que a gente vai fazer algo, é muito complicado. E quando foi aquilo que o Lucas falou do relacionamento, mas para nossa vida isso vale também, né? Para nossa vida técnica e profissional. A gente errou uma primeira vez, aí a gente fala: não vou conseguir. Isso não é para mim. Deixa eu desistir de fazer isso para começar a fazer outra coisa. E aqui ele fala justamente isso, né? Você não pode permitir que essas decepções o detenham. Muitas coisas parecem ter sido feitas para ser desprezadas, e quando você é novo em algum lugar, parece impossível superar os obstáculos. É exatamente isso. Quando você está chegando em um lugar, né? E aí você vê a pessoa ali do lado, faz disso, e aí você vai fazer, sai tudo errado. E aí você fala assim: nossa, pronto, eu tenho que desistir disso aqui, eu nunca vou ser alguém nisso que eu estou fazendo. E aí você não sabe se a outra pessoa começou a fazer aquilo há muito tempo, quanto tempo ela já errou para chegar naquele ponto que ela chegou. E assim, você se depara com esses primeiros obstáculos e para de fazer. E eu vejo isso muito hoje talvez aí eu esteja errado. Não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu vejo muito nessa nova geração essa coisa: testei, não deu certo, já vou desistir, vou partir para outro. Se aquilo que eu testo não me agrada logo nos 5 primeiros minutos, eu já largo e vou para outra. E aí, isso falando com tudo, gente. Uma série que você começa a assistir, se nos 5 minutos a série não me prendeu, eu já largo e vou para outra. Se nos 5 minutos a aula não me prendeu, eu já... Sabe? Tudo isso. Se na primeira vez que eu fui tentar fazer uma técnica cirúrgica ou fui defender um réu
não deu certo, eu já vou mudar, não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer direito penal, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer, sei lá, direito administrativo, eu vou dar aula na faculdade, sabe? Então, tipo assim, o que eu queria levantar aqui com esse comentário é, as primeiras vezes realmente sempre são mais difíceis, algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de facilidade, mas com treino e com prática você consegue melhorar muito aquilo que você consegue fazer. E ter paciência para ouvir o que o outro vai falar e analisar aquilo que o outro fala é importante, não desistir das coisas assim que você encontra com elas, né? Mas só isso. É engraçado que você começou a falar e eu sou, tipo assim, 100% assim. Porque sempre que eu vou começar a fazer alguma coisa, toda vez eu odeio o primeiro dia. Pra você ter noção, eu fui fazer um intercâmbio. No meu primeiro dia de aula, eu liguei chorando pro meu pai, falando que eu queria voltar. Aí no segundo dia eu já tinha feito amigo, já tava super feliz. E eu sou assim em basicamente tudo que eu faço, só que eu sempre tento dar uma segunda chance, né? Mas meu irmão, hoje mesmo, eu dei meu caderno de francês para ele, porque ele disse que queria aprender a falar francês. E aí, hoje, no fim da tarde, ele já virou para mim e falou assim: Ah, Carol, acho que eu desisti, porque para aprender uma língua inteira, eu vou demorar muito. E aí, basicamente, se ele nunca tentar, ele nunca vai conseguir, né? E isso é um grande problema de línguas, porque é um esforço constante. E não adianta você aprender e ignorar para o resto da sua vida que você não vai esquecer. Tudo bem que o grosso fica, né? Mas você perde muitas coisas no caminho. Então, achei muito legal o que você falou. É isso aí. Também gostei. Esse é o nosso querido palestra. Bom, a minha outra marcação eu vi aqui não é nada demais, então não vou comentar não. Se alguém não tiver mais nada, o Gabriel pode continuar. João, Fernando. Eu tenho uma marcação que eu achei legal aqui. Fala aí. Mas para mim, que sempre estou cansado sem poder dormir, ela faz bem. Passo nela uma grande parte do dia, dou conta de toda a correspondência nela. Anota aqui as declarações das partes. As coisas funcionam realmente bem. Só para contextualizar essa parte aí, aquela parte extensa e agoniante, que é quando ele está com um servidor, eu não lembro o nome dele, é Borbel, alguma coisa assim. E ele chega nesse quarto desse Borbel e tá ele, esse servidor, em sua grande cama, falando que ele comprou essa cama para anotar correspondência, fazer coisas. Então, eu achei muito legal o fato de que a cama virou o escritório dele. E a gente está vendo isso nessa época, né, de pandemia, que a sua própria casa, sua cama, seu espaço privado virou um espaço de trabalho. E eu conversei com a minha mãe ontem, e ela tá, tipo, agoniadíssima, assim, com o fato dela estar fazendo home office, porque ela tá trabalhando muito mais que antes. Ela não para de trabalhar, tipo, domingo, sábado. E é justamente porque o espaço privado foi violado com o trabalho. E isso aqui ele retratou muito bem, o Kafka. Ele falou, nesse caso aqui, de um servidor que está usando uma cama grande que ele comprou, estava falando aí que ele comprou uma cama grande justamente para dormir, e também, mais importante ainda, para anotar correspondência. Então, eu achei muito atual esse comentário. E o que vocês acham disso, gente? Essa violação do espaço privado. Eu vou Vem pegar um acontecendo gancho. há um tempo, né? Oi, João, não escutei. Essa situação é um processo que vem acontecendo há algum tempo, né? Não é exclusivo da pandemia, mas da pandemia ficou muito evidente, né? Pode continuar aí. Eu vou pegar um gancho do que o João falou para fazer 2 comentários. Isso dessas mudanças recentes que em parte se assemelham ao que o livro trata. E no final de semana eu fui na Carol e eu conversei com o irmão dela, tá lendo Fahrenheit 451. E é um livro que eu já li, assim, eu não gosto muito do livro em si, mas ele tem uma
uma cena, um momento que o Montag, que é o personagem principal, conta que a esposa tinha 3 telas na sala e queria comprar uma quarta. E nessas telas ela via a família dela. E aí depois você entende que a família, na verdade, são tipo programas de televisão, reality shows, coisas assim. Que a esposa dele ficava basicamente o dia inteiro em casa, na frente dessas telas. E o máximo de trabalho que ela fazia, se eu não me engano, era atuar na frente dessas telas. Então, hoje a gente está... É um pouco do que o João falou, do home office e tal, mas eu acho que essa parte da gente estar o tempo inteiro olhando para telas talvez seja a marca mais característica desse momento, né? Porque, assim, trabalhar de casa não é uma coisa nova. Sinceramente, no próprio livro, o pai do Barnabás é sapateiro, ele trabalha de casa, ele não tem uma sapataria. A loja é um pedaço da casa. Era muito comum antigamente você ter, tipo, vou dar um exemplo familiar, né? Meu tio, ele tinha, há um tempo atrás, uma academia de natação e ele morava atrás dessa academia de natação. Era um prédio só. E vários outros exemplos que vocês podem imaginar. Então essa separação é uma separação que talvez venha com a Revolução Industrial, não sei. Mas um outro comentário que eu queria fazer é que, na verdade, hoje a gente não está em home office. A gente está numa quarentena obrigatória. E é um cenário bem diferente. Porque, por exemplo, o home office ele é pensado para ser um horário limitado de trabalho. Claro que existem desrespeitos e violações da legislação trabalhista. E no Brasil a gente não tem legislações tão boas quanto a isso, mas em outros países, na Europa, por exemplo, você não pode mandar uma mensagem para um funcionário atribuindo um trabalho a ele, ou até cobrando um resultado, qualquer coisa relacionada a trabalho, fora do horário de trabalho, mesmo que ele esteja em home office. O home office não é uma permissão para você ter o funcionário disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é um pouco diferente o que está acontecendo agora e o que está acontecendo, o que aconteceria se fosse uma situação de home office normal. Agora as pessoas não podem sair de casa, o pouco que elas têm para fazer geralmente é o trabalho, e eu acho que também tem um certo desequilíbrio emocional, mental, entre o quanto as pessoas estão trabalhando, o quanto os chefes estão exigindo dessas pessoas numa situação de quarentena, e acho que tudo isso tinha que ser pensado com mais calma, porque a situação do jeito que está, ela é insustentável. Uma coisa é você ficar, sei lá, 2, 3 meses, mas será que a gente aguenta esse ritmo 5 anos? Eu acho que é impossível. Basicamente era esse meu comentário. Eu concordo com o que o João falou, só queria acrescentar essa nuance, que hoje em dia a gente não está num cenário de home office, a gente está num cenário de quarentena com trabalho em doses cavalares. Eu escutei meu pai conversando no telefone hoje e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Triste, na verdade, né? Que ele falou que nessa quarentena a gente está envelhecendo em casa. Porque além da exigência, meu pai trabalha com negócios, né? E todo mundo sabe que tá tudo em queda agora, né? E você percebe que a quantidade de cobrança e o nível de ansiedade, de estresse aumentaram muito. Então você está literalmente, além de estar trabalhando o dia inteiro, você tem o estresse o dia inteiro, você tem a pressão o dia inteiro. Então esse vai ser um dos anos que eu acho que a gente vai ter mais problemas mentais mesmo, assim, queda brusca de qualidade de saúde mental na população. Isso acho que é o que mais pesa, é você não ter um tempo para você e você não ter qualidade de vida, né? Porque essa qualidade de vida, ela às vezes está atrelada à companhia dos outros, ao seu momento de descontração, né? Fora de casa, geralmente, também. Eu gostaria de complementar só um negócio. Pode falar, Ferdinando, mas Só eu tenho uma marcação Paulista. sobre isso e quero comentar coisa aí da carga de trabalho, do desempenho, do home office ou trabalho em pandemia, enfim.
De boa. Meu comentário é rapidinho, é só para pegar o gancho que a Carol falou e também do que o João falou. É que assim, algumas pessoas que eu conheço e pelo que eu tenho lido em jornais e tal, muitas pessoas têm trabalhado muito nesse esquema de quarentena, entre aspas, home office, também por medo, porque tipo assim, a pessoa pensa, olha, eu tô em casa, se eu não mostrar serviço, pode ser que me demitam, pode ser que, sei lá, meu salário foi reduzido em 25%, pode ser que reduzam em 50%, pode ser que suspenda meu contrato. Então eu percebo que muitas pessoas tentam, não, assim, estão trabalhando realmente, não só fingindo que estão trabalhando, mas estão trabalhando muito mais justamente por medo de ser mandado embora nessa situação de crise econômica. Por favor, palestra. Muito bom, Fernando, porque você puxou o gancho que eu precisava. Eu vou ler a marcação que eu tenho do livro, é a minha penúltima, depois eu só tenho no capítulo 25, mas essa aqui talvez é a que eu vou puxar esse assunto aqui talvez um pouquinho mais demorado para comentar o que vocês já comentaram, né? É difícil dizer porque se sentem acanhados, talvez sendo trabalhadores constantes como... é difícil dizer porque se sentem acanhados. Talvez sendo trabalhadores constantes, como eles têm apenas vergonha de terem aparecido. Então, está falando sobre os trabalhadores, né, os servos do castelo, e fala que por trabalharem tanto, chega um momento que eles ficam com vergonha de adormecer. E assim, muita gente estufa o peito para falar, né? Nossa, virei a noite estudando, virei a noite trabalhando. E assim, sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, achando que aquilo é extremamente lindo e necessário de ser feito, né? E aí, nessa sociedade do desempenho, né, a gente precisa não dormir para se orgulhar e para poder produzir. Tem um autor que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livro muito interessante, que eu li faz pouco tempo, que chama Sociedade do Cansaço. Eu li outro livro dele também que chama No Enxame. Os dois livros são muito bons, eu recomendo muito a leitura. Na Sociedade do Cansaço, ele vai falar justamente isso, como que as pessoas, antes, né, ele vai fazer uma comparação com o que o Foucault falava, que as instituições, né, a escola, o hospital, o exército, a fábrica, jogava ali para os indivíduos quantidades de ações, de movimentos do corpo, para eles tomarem e se vigiarem uns aos outros, para que assim eles pudessem ter certas condutas e produzir de um jeito adequado e se tornarem disciplinados. E agora o Byung-Chul Han fala que na nossa sociedade, ao invés de ter instituições que façam isso para disciplinar as outras pessoas e aí depois com a disciplina elas se controlarem, o indivíduo se acha livre, acha que nenhuma instituição, nenhuma outra pessoa o controla, e para ele não perder o desempenho, para ele não perder a produtividade, para ele não ficar atrás das outras pessoas, ele sempre está se cobrando, está sempre produzindo, está sempre hiperativo, está sempre desempenhando algo. É justamente o que o Fernando falou. Por medo de eu perder meu emprego, por medo de eu não ter outro emprego, por medo de eu ficar para trás das pessoas que estão estudando tanto, eu me forço a fazer isso, eu me forço a ter desempenho para conseguir chegar a algum lugar. Então essa hiperatividade marca essa sociedade do cansaço que ele fala. E é muito engraçado, porque a pessoa ao mesmo tempo que fala, eu sou livre para fazer tudo, eu faço tudo da minha vida como eu quero. Mas chega nas férias, se ela não estuda um dia, ela fica se cobrando e se martirizando pro resto do dia, sabe? Não consegue dormir direito, enfim, porque não produziu aquele dia. E aí, que eu nem sei se vai dar certo, né? Porque eu não sei se cortou muito. Espero que não tenha cortado tanto. Eu vou só ler um trecho do livro que o Byung-Chul Han, na verdade, cita o Nietzsche. E aí, nessa citação, o Nietzsche fala assim: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas.
quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. E, para fechar tudo isso, uma frasezinha do Byung-Chul Han que ele fala: o sujeito de desempenho acaba entregando-se à coação livre, a fim de maximizar seu desempenho. Assim, ele explora a si mesmo. Ele é o explorador e, ao mesmo tempo, o explorado, o algoz e a vítima, o senhor e o escravo. O sistema capitalista mudou o registro da exploração estranha para a exploração própria, a fim de acelerar o processo. Então é exatamente isso. Ninguém mais precisa te cobrar. Você mesmo se autocobra para não perder aquilo que você precisa não perder. Alguém tem mais algum comentário sobre o livro? Perdão, não estava conseguindo desmutar. Eu só tenho mais um. Eu vou falar a frase e vou deixar vocês comentarem. Ou a gente pode passar para a discussão do filme e fechar com a frase. Tanto faz. Do jeito que vocês preferirem. Que é uma frase lá no finzinho do capítulo 25, que o cara está conversando com a senhoria, né? E ela fala assim para ele: bem, se você não sabe nada sobre o assunto, então não finja saber. E aí eu até pensei nesse debate para levantar aqui, né? De tipo, muita gente que não sabe sobre um determinado assunto, gente, por exemplo, que indica remédio sem saber se o remédio é eficiente ou não, teve um ensaio clínico duplo cego randomizado, mas que bebe o remédio, fala que o remédio cura, e vocês sabem muito bem quem é essa pessoa. E assim, e o conceito assim, eu acho que vale muito, né? Se você não sabe, então não diga, sabe? Fica de boa, vai pesquisar, e aí depois a gente conversa, né? É isso aí. Mas é Se o áudio do palestra ficou picotado, estamos falando daquele que não deve ser nomeado. O Voldemort brasileiro. exatamente. Mas sempre falem as coisas com segurança, né? É sempre bom procurar antes. Na casa da Carol, eles costumam fazer um evangelho de domingo. Eles sempre leem algumas, digamos assim, mensagens positivas, os conselhos, minutos de sabedoria. E aí, desse domingo foi basicamente assim, se você só critica alguém, se você puder fazer uma crítica construtiva que vai ajudar a pessoa. Se você não sabe, se você vai criticar simplesmente para atrapalhar, não faça a crítica. Em resumo, é isso. É que tem aquela passagem. Cisco no olho do seu irmão e não enxerga a trava que tá no seu olho. Então, e aí, né? Ou também, mais popularmente, macaco senta no rabo. Tô brincando. Essa aí eu não conheço, não. Mas a gente pode passar para discussão do filme. Caso os meninos não tenham mais nada, né? Assim, eu acho que o Lucas tinha, não tinha? Não. Pode continuar. Eu acho que a gente pode brevemente falar sobre o filme e depois ir pro pós-fácil, porque assim, o que eu achei, o filme ele é bem fiel ao livro, ele tenta, tipo assim, ele faz um pouco do que o Lolita faz, de seguir o livro a todos os momentos, praticamente. Só que eu diria que ele até, sim, ele é uma adaptação muito mais fiel, porque tem trechos do livro que estão expressamente ali, e ele segue a ordem dos capítulos perfeitinha, tem até um corte preto bem tosco quando muda o capítulo, pelo que eu percebi, que a tela fica preta assim, você, meu Deus, parou o filme. Aí não, era uma mudança de um capítulo para o outro. Termina exatamente da mesma forma, que é assim, final. Tipo, o livro é um manuscrito, né? Ele o autor não chegou a terminar de escrever. Então o filme termina exatamente da mesma forma. E eu sinceramente achei que a escolha dos personagens foi ok, sabe? Não era exatamente o que eu imaginava, mas sim, se enquadra nas descrições do livro. Acho que não tem nenhuma pra falar, uma atuação magnífica, uma direção magnífica. É exatamente o que o livro é, só que filmado. O que vocês acharam dos
Eu tinha imaginado eles bem diferente, eu achei. Assim, eles são bonitinhos, sabe? Eles são realmente bem chatos, tipo, dá pra perceber que eles ficam no pé do Cal o tempo inteiro. Mas eu tinha imaginado, sei lá, achei que eles não escolheram bem os atores. A Frieda também eu tinha imaginado ela, tipo, muito mais magra, muito mais, sabe? Não sei, talvez feia. Tipo, mais Ah, eu achei que, acabada, tipo assim, sabe? Pra idade dela. eu achei que deu certo a atriz da Frieda. A questão dos ajudantes, eu achei que eles ficaram muito, tipo assim, bobo da corte, só que eles não têm cara de serem tão burrinho assim, sabe? Porque no livro parece que eles são realmente muito crus, sabe? Aí eu tinha imaginado pessoas assim, mais acabadas também. Novas, mas bem acabadas. A Frieda, eu achei que ela era bem magra assim no filme. É que é tão fidedigno que o filme é tão ruim quanto o livro, sinceramente. Mas Exatamente. em questão de cenário, eu achei que ficou muito bom. Um dos únicos elogios que eu tenho pro Kafka, pro Castelo, é que eu achei que mesmo com poucas cenas descritivas, ele conseguiu passar muito bem os cenários. Assim, principalmente porque eu senti que o filme correspondeu exatamente ao que eu tinha imaginado. Sim, o que é difícil no livro são os longos diálogos, né? São conversas muito burocráticas. Eu acho que até o João tinha comentado isso, que a linguagem parece justamente ser intencional dessa forma, né? Um personagem que fala por páginas e páginas, uma conversa que não chega a lugar nenhum, parece que não adiantou nada, tudo aquilo que ele falou não leva o K para nenhum lugar diferente. Então parece muito com a burocracia, né? É cansativo, é travado, às vezes é difícil de entender, você se perde, você tem que. Parece muito com essa questão da burocracia mesmo. Então parece que a forma do livro, como foi pensado, como foi estruturado, tem muito a ver com essa parte burocrática mesmo, né? Mas enfim, sobre o filme eu acho que é bem isso mesmo. Eu achei esses cortes com tela preta que o Ferdinando falou bem loucos. E acho que o meu áudio está chegando atrasado para vocês. Mas eu não tenho muita coisa a acrescentar sobre o filme, não. Eu achei que realmente, eu acho que de todos os filmes que a gente assistiu foi o que mais se pareceu com a obra. Eu acho que se a pessoa assistisse o filme e não lesse a obra, ela perderia, assim, algumas coisas, né? Algumas nuances. Daquele longo diálogo do K com a Olga, acho que ficou. Poderia ter trabalhado mais. Mas o restante, eu não senti tanta falta das coisas do livro. Apesar de eu achar o livro mais rico que o filme. Mas eu acho que de todos os filmes que a gente assistiu, o que mais está ligado com o livro, assim, foi esse. E eu acho que se vocês já quiserem comentar, eu posso falar. Se ninguém mais quiser falar do filme. Bom, eu vou começar falando do pós-fácil, acho que ninguém vai querer falar mais sobre o filme. Basicamente, o que eu senti do pós-fácil é que muitas das coisas que a gente já especulava, das coisas que a gente levantou como hipótese, ou mesmo assim, isso aqui tá meio estranho, e não conseguiu direito explicar o que é, eu achei que o pós-fácil explicou. Eu acho que o pós-fácil, assim, ele ultravaloriza o livro, depois a gente... Não ultravaloriza, assim, mas ele valoriza bastante o livro, ele compara o livro com o Fausto e tal, e talvez não seja para tanto. Mas, no geral, o pós-fácil me ajudou a ver o livro com outros olhos. Eu queria depois ver com vocês, que se vocês concordam. Eu vou deixar alguns comentários que eu acho que todo mundo vai fazer. Eu vou me limitar, não vou fazê-los. Mas duas coisas que eu queria comentar. Uma, o Lucas mandou no grupo, a questão do narrador, dele ter primeiro escrito em primeira pessoa e depois ter mudado para terceira pessoa. Em vários momentos eu fiquei com essa sensação, cara, ele tá escrevendo em terceira pessoa, mas isso aqui é uma primeira pessoa. E realmente foi reescrito, então
talvez os traços da primeira pessoa ainda estejam lá, sabe? Isso me deixou, assim, aliviado, que eu não fugi das aulas de literatura da quarta série, mas também me ajudou a entender o porquê disso, né? Realmente, ele é uma história que vai mudando ao longo, provavelmente porque ele não terminou de escrever. Outra coisa que eu gostei bastante de um comentário que está no Pós-Fácil é que é um dos poucos livros com um narrador insciente, que é um narrador que ele não sabe muita coisa. Ele, tipo assim, ele acha, ele espera, ele não tem certeza, ele fala um negócio para ser ele não sabe direito o que os personagens estão pensando. Ele tá em todos os lugares, mas não consegue compreender o que os personagens fazem, como eles agem, como eles pensam. Isso é muito interessante. E aí, o último comentário que eu vou fazer, se vocês não fizerem os outros que eu tô pensando, é a questão, e eu já vou jogar a pergunta para vocês. A questão do livro ter tido, o livro é um manuscrito que ficou com o Max Brod, como o Palestra já tinha explicado. E esse manuscrito, o Kafka tinha dado a ordem para o Max Brod queimar. Ele não queima, ainda consegue, depois da invasão alemã na Tchecoslováquia, na República Tcheca, ele consegue fugir para Tel Aviv, salva o livro, depois manda cópias para outros lugares do mundo. E basicamente a edição que a gente leu é uma edição que um pesquisador de Oxford se debruçou e conseguiu, além de pegar as partes legíveis do manuscrito, ele conseguiu pegar também os garranchos que o Kafka tinha feito e as partes riscadas que o Kafka tinha feito. Então, assim, a gente falou brincando, no começo, que eu falei pra Carol que esse livro tinha que ter sido queimado. Não foi isso que eu disse. Eu sou contra queimar livros e qualquer coisa do gênero, mas eu acho que o livro não tinha que ter sido publicado. Por quê? Tipo assim, tinha que ter sido publicado, mas não como um romance. Ele é, na prática, um manuscrito. Ele é um livro que você pode, talvez, basear um trabalho acadêmico sobre a obra do Kafka, mas ele não entrega o que se você espera de um romance, e ele também não entrega o que o próprio autor esperaria do livro dele, porque ele não terminou. E ele não queria que o livro fosse amplamente divulgado, amplamente publicado, sabe? Eu acho que, assim, seria uma forma de, ao mesmo tempo, você não publicar como um romance. Seria uma forma, ao mesmo tempo, de você preservar os desejos do autor, mas também preservar a contribuição que ele fez à literatura. Essa é a minha visão. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham. Se vocês acham que não, tinha que ter publicado, porque senão a gente dificilmente teria lido, ou qualquer coisa do tipo, ou qualquer outro ponto de vista. Por favor, fiquem à vontade. Minha pergunta é basicamente, vocês acham que o livro tinha que ser destruído como o autor queria? Se sim, ou se sim, beleza. Se não, se ele não foi queimado, você acha que ele tinha que ter sido publicado do jeito que foi? Você acha que teria que ter feito, ver inclusive até o que ele riscou? Que pra mim isso é meio que uma invasão, você publicar até o que o cara riscou. Mas, enfim, o que vocês acham? Ô, Fernando, só para esclarecer, você falou que esse livro deveria ter sido expandido para os que estudam literatura e não expandido para o público, ou você defende que não deveria ser expandido nem para os caras que estudam o trabalho do cara? Não, é basicamente assim, eu enxergo que o livro ele tem valor acadêmico, mas publicar ele como uma obra como um romance, valor acadêmico eu falo, valor literário e também valor como obra em si. Mas você publicar ele como um romance para o público em geral é contrariar os desejos do autor, claramente. E também, é um romance incompleto, então eu não vejo como que o público em geral o que ele ganha com isso, sabe? Nós 5 aqui, tô mal de conta hoje. A gente nós não somos acadêmicos da área, nós somos público em geral. E eu diria que nós 5, talvez vocês possam fazer comentários sobre isso, mas pelo que eu senti até agora, a gente não gostou do livro, não recomendaria e não faria uma releitura, sabe? Foi uma experiência ok, acho que a gente só continuou o livro porque a gente estava lendo junto e com esse compromisso de gravar, mas por exemplo, se fosse pegar esse livro para ler
eu acho que eu teria largado bem antes da metade. Se eu tivesse lido o pós-fácil, talvez teria lido um pouco mais antes, né? Talvez teria lido um pouco mais da metade. É basicamente isso, João. Não sei se ficou muito claro. Espero que sim. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que eu tô inclinado a concordar também, porque se não fosse pra gravar, assim, eu acho que eu não teria passado nem do segundo capítulo, velho. Porque realmente não foi uma obra que me reteve muito. Eu encontrei várias passagens legais, no entanto. Achei várias passagens bem legais. Uma, inclusive, que eu esqueci de falar para vocês, o que eu achei agora, mas fica para depois. Mas, tipo, mesmo pós-fácil, eu não fiquei tão satisfeito, assim. Tipo, eu não chegaria mais longe do livro se eu tivesse lido pós-fácil antes também. Porque eu não sei se eu estou sendo muito arrogante, assim, mas, tipo, eu não conheço nada de psicologia e tal. Conheço algumas coisas, mas, tipo, não como alguém que estuda, né, óbvio. Mas eu achei, por exemplo, aquelas interpretações que vários fizeram de que o Castelo seria o subconsciente e que o K seria o consciente. Eu não sei, eu acho que é tentar jogar uma teoria no livro, que nem foi terminado, só pra tipo, sei lá, pra encaixar as coisas que você poderia encaixar qualquer coisa, sabe? Aí os caras decidiram encaixar psicologia. Então, eu tenho que concordar com você, Fernando. Tipo, é um trabalho que nem terminou e os caras já estão tirando 1000 interpretações, não sei. Você acha que ficou meio forçado, assim, na minha opinião. Aí, óbvio que eu estou disposto a discutir com vocês, tal, mas essa foi a minha opinião, pessoal. Concordo com todos vocês que vocês falaram até agora. Queria debater aqui quando que a gente vai marcar a nossa fogueira pra gente queimar o palestra, e não o livro. João mandou um coração, acho que ele concorda comigo. Gente, eu não sabia, era assim. Não sabia que era assim. Então, Só fazer um comentário da piada do Lucas. Eu acho que o João tinha que acender a tocha, porque foi o primeiro livro dele. Tipo assim, não existe tortura maior do que essa. Foi a prova de fogo pra saber se ele ia ficar no Nabokov ou não. Realmente. Foi difícil, mas consegui, hein? Foi bem testado. Quando se fala do Kafka, né, não tem jeito. Vou tentar ser breve, mas as 3 maiores obras dele são A Metamorfose, que eu acho, né, e no pós-fácil o Modesto Carone fala que é algum autor, eu não sei se é o Adorno, posso estar confundindo, então eu prefiro não citar o nome de quem falou isso, mas o Modesto Carone fala que tem um autor que fala que a Metamorfose está anos-luz de qualquer obra do Kafka, né, assim, das outras. E eu acho que deve ser isso mesmo, sabe? Por todas as outras obras que eu já li dele, pelo Castelo agora, né, que junto com o Processo compõe aí o pódio, né, das obras do Kafka, das obras mais famosas, mais aclamadas pela crítica, enfim. Então, o Processo, o Castelo e a Metamorfose, eu realmente acho que a Metamorfose talvez seria o livro, o expoente, né, a cara do Kafka, e realmente o livro que faz com que as pessoas leiam o autor e comecem a talvez entender um pouco o que o Kafka é. Assim, eu não sei, eu acho que o livro deveria ser publicado, sim. Eu não sei, não vou entrar nisso, porque é muito ruim, porque é uma traição, né? Tipo, o cara não acabou a obra dele, ele pediu para queimar, a pessoa foi lá e traiu e não obedeceu, né? É complicado, né? Foi assim com o Castelo, foi assim com o Processo, porque não terminou também, né? Apesar de o Processo ter um fim, eu não sei como que eles arrumaram esse fim, se foi depois, ou se o Kafka ia escrever mais, né?
além do... Porque o último capítulo do processo se chama O Fim, mas o Kafka não terminou a obra, ele também não queria que fosse publicado. Então, assim, eu acho complicado, sabe? Falar assim, não dá para ler, porque é um autor muito importante, é um autor que pode fazer muita diferença nas discussões literárias, mas ao mesmo tempo eu fico receoso de falar assim, de ler, sendo que ele não queria que publicasse. Então eu acho complicado, eu não tenho uma opinião formada, eu preciso pensar mais sobre isso. E, assim, realmente é um livro complicado, é um livro difícil, mas que eu aprendi coisas lendo. Eu sei que foi muito chato, mas eu acho que para mim, pelo menos, não foi em vão. Eu nunca tinha visto nem na Metamorfose um livro que abordasse essa questão da burocracia de uma forma tão perfeita, assim. Até mesmo na forma do texto. Então, para mim, eu acho que não foi de todo perdido. Mas acho que poderia ter sido bem melhor e acho que a minha expectativa estava sendo bem maior do que isso, né? Por ser um dos livros mais famosos do Kafka. Mas não tem o que dizer, gente. É isso mesmo. Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. E sobre aquilo lá, aquelas teorias que eles fizeram, eu queria saber de vocês. Porque o Max Brod fala, o Kafka ia falar que no final do livro, o K no leito de morte teria ganhado uma permissão para ficar ali no vilarejo, só que não para entrar no castelo, né? Então aquilo que eu tinha imaginado de que ele não conseguiria talvez adentrar poderia ser uma verdade, mas a gente não sabe se o Max Brod estava falando algo que correspondia à realidade ou não. Mas vocês imaginariam um final para esse livro, né? Eu sei que é complicado, mas tá aí, né? Uma pergunta para ser feita. Eu tenho só um comentário, isso que você falou do que eu tô tentando ler em casa diversas interpretações. Esse foi o comentário que eu não fiz, não vou fazer, porque eu acho que vai surgir espontaneamente. Mas o Max Brod, o que ele fala é que o final que o Kafka tinha planejado, o K ele ia receber das autoridades do castelo no seu leito de morte, ele ia poder permanecer na aldeia, mas ele nunca ia receber o direito de reivindicar essa permanência. Na prática não tem muita diferença, mas assim, você falar que você não é o detentor do direito de permanecer é como se você tivesse sempre à mercê dessa autoridade, entende? Ele não é um cidadão, ele só tem o direito de permanecer. É como se você fosse para pensa assim, eu acho que eu falei direito de permanecer, era só você pode permanecer. Você vai para um país estrangeiro com um visto. Você não tem o direito de permanecer no país. Você pode circular de determinadas formas, mas a qualquer momento você pode ser mandado embora. Pode ser... O termo técnico não é mandado embora. O termo técnico seria expatriado, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Extraditado. Muito obrigado, Lucas. Mas o diferente seria se você fosse um cidadão do país, que aí você realmente tem o direito de permanecer naquele país. Claro que existem casos de exílio forçado, mas são situações muito excepcionais. Basicamente era esse meu comentário sobre o comentário do Palestra, sobre o comentário do Max Brod, sobre a obra do Kafka. Eu achei assim que realmente isso pode acontecer, né? Só que como ele já estava no leito de morte, mas assim, não vai fazer tanta diferença ele reivindicar, ele nem vai ter força para reivindicar isso, né? E ele vai morrer logo. Tipo, eu acho que, pelo que o Kafka falou ali, ele não teria nem condições de talvez ser expulso, né? Pelo curto espaço de tempo. Não sei, ele teria que ter terminado de escrever e a gente ter lido essa outra parte, né? Mas o que eu acho mais interessante é essa não possibilidade de entrar no castelo, né? Mesmo quando ele já está no fim da vida, e aí talvez todo o esforço que ele fez, que foi de ficar com a Frieda para tentar um contato no castelo, conversar com as irmãs do Barnabás para ter um contato no castelo, se apegar ao Barnabás,
E aí, tentar conversar com a mãe do Hans, né? Depois que ele queria, para entrar no castelo. Então, todos esses esforços que ele teve para ter essa conversa oficial, para conhecer o castelo, parece que mesmo no fim da vida ele não teria o gosto de ter essa permissão, né? Mesmo no Lei de Morte, isso era privado dele. Então, é aquilo que o Fernando falou, parece que tem uma autoridade que está acima da capacidade dele de poder intervir na situação prática da vida. E aí o Fernando falou do direito de reivindicação de estadia e moradia, né? Talvez circulação, mas o direito também de ir e vir e ir para o castelo, né? E aí ele não conseguiria isso nem no fim da vida. E eu acho que foi essa forma como eu tinha imaginado, né? Uma autoridade intocável, inacessível, burocrática e que está distante e não considera as necessidades da população. Então, e aí eu acho que aí sim o livro mostra isso muito bem. Por isso que eu falei que eu nunca vi um livro com essa temática expressar algo talvez tão interessante. Se acabasse agora, se o Kafka colocasse ele entrando no castelo, aí talvez aí seria uma quebra de expectativa e aí eu não sei o que imaginar. Eu tenho outra pergunta para fazer, que é o personagem principal do processo, que a gente não leu, ninguém aqui leu, se não me engano, chama Joseph K. Joseph K, né? E o personagem desse livro chama K. Será que o final do castelo não é o processo? Fica a dica pro ciclo 4. Nossa, pelo amor de Deus, Sir. O povo vai querer te matar. Exatamente. Ninguém vai querer ler Kafka depois dessa onda. Mas eu acho que eu sugeriria a gente tentar ler um processo, sim. Pra talvez brigar mais ainda com o Kafka ou fazer as pazes de vez com ele, né? Apesar de o livro não ter final. Eu acho que dava pra ter resumido esse livro assim pra um conto, sabe? Ia ficar menos chato de ler. Apesar de ter aquela questão de os diálogos longos demonstrarem assim a questão da lerdeza da burocracia, né? Acho que só nisso que perderia. Mas não sei no final também. Só uma coisa, eu acho que eu não sei se eu estou tão certo agora se o livro devia ser publicado ou não. É uma coisa muito espinhosa, assim, mas tipo, só uma coisa que me veio à mente assim, é que esse livro ele ganhou muitos admiradores, assim. Até falar no pós-fácil que é a tríade do Kafka, né? O processo, o castelo e a metamorfose. Então, se ele não fosse publicado, não teria ganhado tantos admiradores. E as pessoas gostaram desse livro, né? Então, não sei por que privá-las dessa leitura. Enfim, apesar de não ser a vontade do leitor do Kafka e tal, mas eu acho que eu tô que nem o Palestra agora, tô meio indeciso com essa decisão, então só tô tirando aquela minha afirmação que eu fiz antes, de que eu não deveria ter sido publicado. É que se você for utilitarista, né, o livro fez mais bem para mais pessoas do Exato. Que mal, né? E, tipo, o Kafka é uma pessoa, e aí o livro fez bem para mais pessoas. Só que ao mesmo tempo tem aquela coisa do direito à privacidade, né? E o Kafka não queria que fosse publicado. Então você fica naquela sinuca de bico. Você fala, mas será que era para eu realmente ler isso? O cara não queria que eu lesse. Depois ele vai voltar aqui e puxar meu pé de noite. Então, sei lá. Mas é complicado mesmo. Tipo, se o Kafka aparecer, o problema é que eu leio, né? Eu dou um tapa na cara dele por ter sido uma coisa tão ruim. Brincadeira. Eu passo o endereço do Palestra pra ele ir lá puxar o pé do Palestra. Eu vou fazer aqui um papel de advogado. Eu falaria pra ele, eu não passaria do primeiro capítulo, eu não iria ler, é culpa do Gabriel. Vai puxar o pé dele. Fazer aqui um papel de advogado do diabo.
é que o utilitarismo ele foi usado para justificar, ele pode ser usado para justificar muitos, digamos assim, massacres da humanidade, né? Então, tipo assim, Hitler poderia usar o utilitarismo para justificar o que ele falava. Basicamente, a teoria do espaço alemão é isso. O Dória, quando propôs aqui distribuir ração para os moradores de rua, é ético do sentido utilitário da palavra. Então, o utilitarismo é um erro estatístico na ética, né? Só queria falar isso. Exatamente. Nossa senhora. Eu não gosto da corrente. Eu não gosto muito da corrente utilitarista, apesar de que muita gente fala dela, gosta, né? E tem autores aí, o John Stuart Mill, né, que é muito respeitado e tal, mas eu particularmente não gosto. Eu tenderia a defender a privacidade do Kafka, né, o desejo da pessoa. O desejo da pessoa acima de tudo, né? Mas é difícil também, será? Não sei, gente. Porque tem desejo que... Mas esse desejo do Kafka é possível de se realizar, né? E não vai fazer mal a ninguém. Não sei. Realmente. Muito difícil. Não teríamos nem o processo, nem o castelo, né? Só a metamorfose. Enfim. Que já é um baita de um livro, né? Não, com certeza. Tem outros também, né, que eu acho que ele publicou em vida. Na Colônia Penal, o Veredito, Um Médico Rural, que são livros muito bons mesmo. Mas perderíamos aí 2 grandes livros, né? Que é o Castelo e o Processo. Pelo menos para a crítica, né? Literária. E Grande aí, para número mim, de eu não tenho páginas. meio termo, sabe? Sim, mas eu não tenho, para mim não tem meio termo. Se o Kafka não queria que ninguém lesse, aí para mim nem a crítica não pode ler e nem a população geral não pode ler. Porque aí eu acho que tem que ser respeitado o direito dele em si, independentemente se a pessoa tem um grau acadêmico. Para mim, aí é o direito da pessoa. Com isso, a gente está encerrando o debate sobre o Castelo, graças a Deus. Que nota você deu, Luiz? Exatamente. Passaremos Nossa, para gente, o próximo livro. muito pesado. Finalmente chegou no meu livro. Mas o Fernando 100 perguntou anos que de nota que solidão. a gente dá pro livro, pro Castelo. Não precisa responder se não quiser. De 5 estrelas? Ou uma nota de 0 a 10? Eu não sei. Como? De 5 estrelas eu dou 2. Eu acho que eu dou 2 também. Eu dou 3. Acho que eu dou 2 também. Infelizmente. Eu acho que eu dou 2 também. Olha. E aí, Se não fosse por causa do Gabriel, esse livro não juntava 10 estrelas com nós. Passou chegamos na média 2. 2.2, foi reprovado. Tô brincando. Exatamente. Não, eu vou dar 2,5, vai. 2,5 na média. Então, tchau, gente. Ai, parece muito Tchau, sommelier. ouvintes. Tchau, ouvintes. Tchau. Tchau, meu povo.